Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E hoje nós vamos trazer mais uma empresa do setor da construção civil. Estamos falando aqui da Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A., uma empresa lá do Rio Grande do Sul. Aí também quero já imediatamente aqui agradecer o pessoal que sugeriu essa empresa para que a gente pudesse fazer análise. O Jair Amore, lá de Esperança Nova, Paraná. Valeu, Jair, muito obrigado pela participação, obrigado pela sugestão, que estará junto conosco no curso desse dia 16/9 lá. Muito obrigado pelo carinho de sempre aí, Jair. E também deixa eu mandar um grande abraço aqui para o pessoal lá do Rio Grande do Sul, que sempre está conosco aqui. Renan Garcia, de Lajeado, Rio Grande do Sul. Um forte abraço para você, Renan. Também o Bernardo Bonfante, de Passo Fundo. Valeu, Bernardo. E também, deixa eu citar aqui, o Lucas Helfensteller, de São Leopoldo, também do Rio Grande do Sul, que também estão aqui conosco, inclusive estarão junto conosco no dia 16/9, no nosso curso de análise de balanço voltados para investimento. Agradeço a todos vocês aí pela participação, agradeço pelo carinho, pelo incentivo que sempre tem nos passado. E caso você também queira fazer parte aqui desse grande grupo de amigos aqui que reparte e constrói conhecimentos, entra aqui, ó, canal Silas Negra, filho. E manda também a sugestão da empresa que você queira que a gente analise. E aproveita, faça a sua inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E o setor da construção civil é um setor que ele passa por altos e baixos historicamente, o setor de construção civil passa por altos e baixos. Nós tivemos lá a década de 80, que foi uma década maravilhosa, que foram canteiros de obras espalhados pelo Brasil inteiro. Aí chegou na década de 90, o negócio foi lá para baixo, entrando nos anos 2000, foi lá para cima, vindo a crise imobiliária em 2008 lá nos Estados Unidos, também daí veio aqui para baixo, e assim a gente vai nessa gangorra aí dentro do setor da construção civil. Porém, uma coisa que já dá para se observar é que nem todas as construtoras, elas reagem da mesma maneira, né? Então, quando o setor não vai bem, nem todas as empresas vão mal, né? Algumas empresas, elas conseguem se sobressair mesmo na crise. Então, por isso que quando a gente analisa a construção civil, cada empresa é uma empresa, cada gestão é uma gestão. Mas vamos tratar então da Melnick aqui, até para entender e como que ela está indo nesse momento aqui. Então, para começar a história da Melnick, a gente tem que voltar lá no ano de 1970, quando o Milton Melnick, junto com o Péricles Corrêa, eles criam uma pequena construtora chamada Melcor, né? E essa pequena construtora, lá na década de 70, ela vem fazendo ali pequenas obras, e geralmente aquelas obras chamadas pelo preço de custo, né? E aí, então, ela vai se desenvolvendo ali passo a passo, né? Sem grandes pretensões. E aí chega nos anos 90, que por incrível que pareça, foi um ano ruim para a construção civil de uma forma geral. O Milton resolve se separar do Péricles Corrêa e aí desfaz a sociedade da Melcor. E aí ele cria a sua própria construtora, a Melnick. Mas essa construtora, ele criou junto com seus dois filhos, junto com o Juliano e com o Leandro, que também aí desde cedo ali já fazia o curso de engenharia e começaram a trabalhar com o pai nessa Melnick. E a ideia dos filhos, trazendo toda aquela visão que eles estavam tendo já dentro da faculdade de engenharia, trouxeram todas as ferramentas gerenciais também para dentro da Melnick, e começaram a trabalhar de uma forma mais gerencial, mais organizada. E aí optaram por trabalhar com o público de alta renda, começar a fazer edificações mais voltadas para a alta renda. E aí a Melnick ela começa a se desenvolver durante os anos 90. Já no ano na década de 2000 ali, nós tivemos um boom da construção civil aqui no Brasil. Diversas empresas do Brasil inteiro se transformaram em sociedade anônima de capital aberto, captaram recursos para aproveitar as oportunidades que tinha de uma demanda reprimida por imóveis. E aí essas construtoras que conseguiram fazer essa captação, e entre elas a Even, lá de São Paulo, aí formou uma parceria com a Melnick lá no Rio Grande do Sul, para, junto com a Melnick, construir dentro do Rio Grande do Sul. E essa parceria se transformou numa participação que a Even passou a ter dentro da Melnick.
E aí, então, a partir desse momento, a Even passa a ter também uma participação societária dentro da Melnick. Mas na sequência, com o IPO tanto da Even e os próprios sócios da Melnick, o Juliano e o Leandro, passaram a ter participação societária também na Even. E aí, quem entra também nessa parceria toda foi a Nova Milano, que é um fundo de investimentos da família Grendene, que também passou a ter participação na Even. E aí, na sequência, o pessoal da Melnick assumiu o controle da Even. E a partir daí de 2008, então começa agora também com a Even tendo a participação da Melnick e a Melnick tendo a participação da Even. E aí, na sequência, o Leandro Melnick assumiu o comando da Even e o Juliano assumiu o controle da Melnick. Então, os dois irmãos Melnick, um ficou no comando da Even e o outro ficou no comando da Melnick. Então, a Melnick segue o seu caminho no Rio Grande do Sul, trabalhando com o setor de alta renda, atua também na baixa renda, mas o forte deles é a alta renda, se concentrou no Rio Grande do Sul, e agora vem aqui no ano de 2020 fazendo o seu IPO, se transforma também numa sociedade anônima de capital aberto e começa a se expandir ainda mais dentro do Rio Grande do Sul. Tanto é que conta atualmente com aproximadamente 500 funcionários, já tem mais de 200 torres entregues, mais de 25 mil imóveis também já construídos dentro do seu portfólio. Mas para que a gente possa entender como é que está a situação da Melnick Desenvolvimento Imobiliário, trouxe para vocês os balanços de 2019, 2020, 2021 e também do primeiro semestre de 2022. E vamos ver através dos números como que está a situação da Melnick. Então, vamos aos números. Bem, aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. e trouxe para vocês que 2019, 2020, 2021 e também agora o primeiro semestre do ano de 2022. E nessa sequência de números aqui a gente vai conseguir ter um acompanhamento de como que vem se desenvolvendo a atividade da empresa nesse período de tempo abordado aqui. Começando pelo ano de 2019, o que é a Melnick através dos seus números? É uma empresa de 1.224 bilhões de reais. O que é isso aqui? É tudo aquilo que tem dentro do patrimônio da empresa. E aí esse patrimônio ele é dividido aqui em dois grupos, ativo não circulante, que são os bens de natureza, bens e direitos de natureza permanente, né? Naturalmente que temos aqui o realizável a longo prazo, que vai se realizar num prazo superior a um ano, e os bens fixos da empresa, que são os investimentos imobilizados intangível. Então reparem que o imobilizado da empresa é baixo, é 5.756 mil reais apenas, né? Lá no ano de 2019, dentro de um patrimônio de 1.224 bilhões. Ela tem um valor aqui um pouco mais significativo, no ativo realizável a longo prazo, 312 milhões, que aqui dentro nós vamos ter o contas a receber de vendas de imóveis que fizeram a longo prazo e também de estoques aqui destinados à venda também para o longo prazo. E a parte mais significativa é o capital de giro, o ativo circulante, 905 milhões de reais, o que representava lá em 2019 74% de tudo que a empresa possuía. Desses 905 milhões, 135 milhões de reais era dinheiro em caixa, banco e aplicação. 324 milhões em contas a receber e 430 milhões em estoques, que são os imóveis destinados à venda. Então isso aqui compõe o capital de giro da empresa, que é a parte mais importante, porque é ela que dá o fluxo financeiro para que a empresa possa continuar trabalhando. Portanto, quanto maior o ativo circulante, melhor. Já para o ano de 2020, quando a empresa faz o seu IPO, o seu tamanho aumenta aqui para 1.790 bilhões e o capital de giro dispara lá para 1.587 bilhões de reais e passa a representar agora 88,6% de todo ativo. Com a IPO ocorre o que? A entrada de dinheiro, olha aqui, ó, vai para 701 milhões de reais o dinheiro em caixa, banco e aplicação. Diminui um pouquinho o quanto você receber para 299 milhões, porém é compensado aqui pelo aumento dos estoques que fecham em 563 milhões de reais. Já para 2021, a empresa aumenta um pouco mais o seu tamanho, vai para 1.951 bilhões, e aí o capital de giro também sobe praticamente 100 milhões de reais, que vai para 1.689 milhões. Há uma pequena queda na representatividade, apesar do aumento nominal do valor aqui de capital de giro. Reduz o volume de dinheiro em caixa 400 milhões e também o contas a receber aumenta, vai para 451 milhões e essa redução de caixa
pode ser sentida também pelo aumento dos estoques que pulam agora para 806 milhões de reais. Já para 2022, agora em junho, a empresa fecha com 2 bilhões e 60 milhões de ativo e o capital de giro fecha aqui praticamente com uma estabilidade, uma pequena queda, fechando em 1 bilhão 649 milhões de reais. Então, praticamente mantendo aqui na faixa de 1 bilhão e 600 o capital de giro. Diminui um pouquinho mais o volume de dinheiro em caixa, 387 milhões, fechando, 2022, junho, com 387 milhões. Uma pequena redução aqui no contas a receber, fechando em 417 milhões. E um pequeno aumento nos estoques, fechando em 815 milhões de reais. Então, o que nós observamos aqui? Que a empresa que era de 1 bilhão e 200 vai para 1,700, para 1,900, para 2 bilhões. O capital de giro de 905 vai para 1 bilhão e meio, 1 bilhão e 600, mantém 1 bilhão e 600. E principalmente aqui é o item estoques, que pula de 430 para 563, para 806, para 815, mostrando que a empresa ela vem aqui numa crescente, gradativamente, mas vem numa crescente. Já na parte de passivo, nós vamos observar o quê? As dívidas que a empresa tem. No curto prazo, 482 milhões, no longo prazo, 241 milhões, e o total de endividamento que fecha em 724 milhões de reais, o que representava, na época, 59,1% de tudo que a empresa possuía. Destaque aqui que a dívida com fornecedores ela é baixa, 18 milhões, a dívida com bancos também baixa, 88 milhões, para o padrão da empresa. E nós temos aqui um valor mais significativo em outras obrigações que, de acordo com o balanço da empresa e com as suas notas explicativas, são adiantamentos de clientes, que representam um valor mais significativo dentro dessas outras obrigações. Já para o ano de 2020, a dívida recua para 591 milhões de reais e o peso da dívida passa a ser apenas 33%. Até por quê? Porque como houve o IPO, a entrada de recursos aumenta o patrimônio líquido e a dívida aqui, ela proporcionalmente fica menor, apesar de uma queda nominal também, o peso da dívida passa a ser bem menor, apenas 33%. No ano de 2021, a dívida sobe e volta lá para a faixa de 752 milhões de reais, com 38,6% o peso da dívida. E agora, em junho de 2022, a dívida fecha com 805 milhões, com o peso da dívida em 39,1%. Então, por se tratar de uma construtora, nós temos aqui até um nível de endividamento bastante baixo em relação ao setor na qual ela atua, 39% é o peso da dívida. Olhando agora os resultados produzidos pela Melnick, em 2019 teve um faturamento de 562 milhões, em 2020 581 milhões, mesmo com a pandemia. Em 2021, 771 milhões, então veja como sobe o faturamento da empresa. E agora em 2022, acumula em 6 meses 511 milhões de reais, projetando aqui um faturamento de pelo menos 1 bilhão e 20 para o ano de 2022. Já os resultados produzidos pela empresa ao longo desse período, em 2019, um lucro de 55 milhões, em 2021, um lucro de 57 milhões, em 2021, o lucro vai para 86 milhões e agora em 2022 acumula em 6 meses 79 milhões de lucro, projetando um lucro aí de pelo menos 160 milhões para o ano de 2022. Chama atenção aqui também ao olharmos a DRE. Olha aqui essa parte aqui, custo dos serviços prestados, 75,3. O que isso quer dizer? Quanto custa cada unidade que ela vende, Ela custa 75,3% do valor de venda. No ano de 2020 sobe para 77,6%. Em 2021 cai para 76 e agora em 2022 mais uma pequena redução de 75,8. Então vejo que a empresa mantém uma regularidade aqui nessa linha de custos e, consequentemente, essa regularidade é projetada aqui na margem bruta ou no lucro bruto que a empresa apresenta, que em percentual se transforma em margem 24,7, 22, 24, 24. Então ela vem mantendo aqui toda uma regularidade. O mesmo ocorre nas despesas. 14,8, 13, 16,1 e 15,1. Então ela é uma empresa que observa-se desde 2019 para cá a regularidade que ela vem mantendo na produção dos seus números. Aproveito e trago para vocês também nesse gráfico aqui como que está a situação financeira da Melnick. A situação financeira é medida pela liquidez geral, que é a capacidade de pagamento no curto, médio e longo prazo, se ela tem recursos para pagar as suas dívidas. E ele sai com índice de 1,68 lá em 2019, sobe para R$ 3,00 em 2020,
cai para 2,57 em 2021 e agora em junho fecha com 2,53. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que ela terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de R$ 2,53. Paga, sobra bastante, mostrando uma tranquilidade financeira da empresa no curto, médio e longo prazo. Mas se olharmos apenas o curto prazo, é no gráfico ao lado, ali à direita, que é a liquidez corrente, que mede a capacidade de pagamento só no dia a dia da empresa. Ele sai com índice de 1,88, sobe para 3,15 lá em 2020, cai para 2,54 em 2021 e 2,52 agora em 2022. Para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar no dia a dia, ela já dispõe de R$ 2,52. Então é uma empresa que não tem problemas financeiros, uma empresa que trabalha com folga financeira, não é dependente da venda dos seus produtos, dos seus imóveis para poder pagar as suas contas. Então é uma empresa que trabalha com uma tranquilidade financeira. Já no endividamento, nesse outro quadro aqui, mostra o tamanho da dívida e o comportamento da dívida ao longo do período analisado. A dívida que sai com 59,1% em 2019, cai para 33% em 2020, até em função do IPO, sobe para 38,6% e fecha agora com 39,10%. De tudo que a empresa tem, ela deve 39,1%. Nesse outro quadro, eu trago também 3 índices de rentabilidade, a começar pela margem líquida. E o que é a margem líquida? Então, imagine que na venda de um imóvel, nós temos o custo desse imóvel, as despesas de funcionamento da empresa, o resultado financeiro e os impostos incidentes sobre o lucro. E aí sobra o resultado da empresa, que é transformado, que é traduzido através da margem líquida, 9,8% em 2019. Mantém estável 9,8% em 2020. Aí sobe para 11,2% em 2021 e agora fecha com 15,49% em 2022. Então, de tudo que a empresa vende, que ela gera de receita, sobra líquido e limpo para a empresa 15,5%. Já a rentabilidade do ativo mede o quê? Qual é o retorno que a empresa tem em relação ao ativo? O que é esse ativo? É tudo que você coloca dentro da empresa. E tudo que você coloca dentro da empresa, espera-se que traga resultados. Quais são os resultados que esse ativo está trazendo para a empresa? 4,5% em 2019, 3,2% em 2020, 4,4% em 2021. Então, em relação a todo investimento feito dentro da empresa, a empresa gerou um ganho de 4,4%. Já na rentabilidade do PL, é o ganho do acionista que já estava dentro da empresa nesses respectivos anos. Em 2019, ganharam 11%, em 2020, 4,8% e agora em 2021, 7,2%. Portanto, ao ter as ações da Melnick, já está dentro da empresa, através dos lucros gerados pela empresa, os acionistas ganharam 7,2%. Trago também para vocês aqui esse quadro com os demais indicadores relacionados às ações. Quanto que vale uma ação da Melnick? R$ 5,69. Isso quer dizer, se pegarmos todo o patrimônio, pagarmos todas as dívidas e distribuíssemos esse patrimônio entre os acionistas, caberia a cada ação R$ 5,69. Porém, se você for comprar uma ação da Melnick hoje, você vai pagar R$ 4,25. Então veja que o valor de mercado está abaixo do valor que efetivamente a empresa vale. O que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 0,75. Isso mostra que as ações da Melnick estão sendo vendidas com deságio de 25%. Trago para vocês também ali o lucro por ação, quanto que a empresa gerou de lucro nos últimos 12 meses, através do lucro líquido dividido pela quantidade de ações, 52 centavos, o que dá uma rentabilidade da ação de 12,24%. Então isso quer dizer que ao comprar as ações hoje pelo valor de mercado, a empresa mantendo os lucros que ela vem apurando, os acionistas terão um ganho de 12,24%. Parte do lucro é distribuído a título de dividendos. E quanto que a Melnick distribuiu no ano de 2021? 27 centavos de dividendos por ação. E a relação PIL, preço/lucro, fechou em 8,19. Isso quer dizer que, ao comprar as ações da Melnick, os acionistas vão levar em torno de 8,2 anos, 8 anos e pouco, para ter o retorno de seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. O free float da empresa fecha em 25,44%. O que é esse free float?
é a quantidade de ações que está fora da mão dos controladores, que está circulando no mercado. Naturalmente que quanto maior o free float de uma empresa, mais difícil é o seu fechamento de capital, e também por ter uma quantidade maior no free float, nós temos mais ações circulando e, consequentemente, a liquidez dessas ações passa a ser maior. No caso da Melnick, o free float está em torno de 25%. Aproveitando também, trago para vocês aqui nesse gráfico aqui o comportamento das ações da Melnick, o valor das ações da Melnick, que está marcado ali nos últimos 5 anos, mas na verdade, como o IPO dela foi em 2020, essa medição acaba sendo só de outubro de 2020 para cá. Lá em outubro de 2020, quando foi feito o IPO, as ações estavam sendo negociadas a R$ 8,26 aproximadamente. E vejo que desde então ela vem ali numa sequência de quedas ali, claro que com algumas oscilações para cima e para baixo, mas ela vem numa constante, sempre numa linha descendente aqui. Fechando ali, já entrando 2021, com R$ 5,60, tenta ali um crescimento, chega ali até R$ 6,80 em junho de 2021, e a partir de então ela vem ali numa sequência de quedas. Chegando agora em 2022, ela já está operando na faixa de R$ 3,70. E desde então ela vem ali praticamente numa estabilidade, culminando agora com a sua cotação girando entre R$ 4,10 e R$ 4,20, que é o valor de cada ação da Melnick na presente data. Então isso quer dizer o quê? Que as ações da Melnick hoje estão valendo, com base no último dia 12 de setembro, quando extraímos os números para a gravação desse vídeo, as ações estavam sendo vendidas a R$ 4,25. Então, por esse gráfico aqui, você observa quando que as ações tiveram seu valor maior, quando que as ações tiveram seu valor menor e como que vem se comportando o preço das ações da Melnick nos últimos 2 anos, aí de 2020 para cá. Tá, então, mais uma empresa analisada, Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A., lá do Rio Grande do Sul. E aí, como a gente falou, você vê que a construção civil ela trabalha de forma bastante heterogênea, né? Com cada empresa reagindo de uma forma diferente a todas as circunstâncias do mercado. E pelos números que a gente viu da Melnick aqui, a gente percebeu aí que a Melnick ela vem aí num caminho bem interessante, mesmo nos momentos mais turbulentos da economia, a Melnick ela vem mantendo uma certa regularidade. Então, cada empresa é uma empresa. Por isso que quando a gente faz investimento, na hora de comprar ações, na hora de investir em ações de alguma empresa, nós temos que saber o que é essa empresa, o que ela faz, quem está por trás dela, para onde que essa empresa está indo, mas saber como que está sendo o desempenho da empresa. Isso tudo se vê através das demonstrações contábeis que nos refletem, nos mostram tudo o que vem passando dentro da empresa e, consequentemente, nos projeta também o que irá acontecer. Por quê? Porque todas as empresas têm uma linha de comportamento e, de acordo com essa linha de comportamento passado, ela se traduz também num comportamento futuro, ou pelo menos uma previsão de um comportamento futuro, razão pela qual é importantíssimo conhecer um pouquinho dos números e entender um pouquinho os números de cada empresa. E o canal Ceras Negras se propôs justamente a isso, a fazer toda essa pesquisa, trazer para vocês, junto com os nossos inscritos aqui, repartir esses conhecimentos. E caso você também tenha mais informações, queira agregar mais informações, entra ali nos comentários também e complementa lá as informações. Para quê? Para que a gente possa efetivamente construir conhecimentos e, consequentemente, repartir também esses conhecimentos. Dito isso, bons investimentos para vocês.